Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para uma conversa muito agradável com o querido André. Muito obrigado aí para o pessoal que está entrando. Isso, André. Agora vou te convidar, André. O André já entrou, preciso só que ele me peça a participação para que eu possa convidá-lo. Beleza. Ai, que bom, André. Tudo bem? Perfeito. Perfeito, querido. Muito obrigado. Que bom você aqui. Agradecendo aí todos que estão entrando. Na verdade, a nossa live, né? Se nós podemos chamar de live, é um encontro e um bate-papo, né, André? É isso aí. É só um bate-papo, uma conversa. Feliz Exatamente. pelo convite. Obrigado. Imagina, ó, é um prazer muito grande poder estar com você. Você é uma pessoa muito especial. Eu acho que todo mundo que passa na vida da gente e que convive com a gente durante um tempo, principalmente ligado pela psicomotricidade, deixa uma marca. Sempre deixa uma marca importante na história da gente, né? E você foi um menino muito especial, de muita personalidade, de... Eu nunca vou esquecer, André, quando você chegou dizendo que você vinha da TI, que você tinha um emprego e não estava satisfeito com ele, e aí foi a busca. Então, a sua história realmente é muito bonita e sempre foi muito apaixonante. E agora te ver onde você está, nossa, é para te aplaudir de pé. Obrigado. Obrigado, porque na verdade foi assim mesmo. Eu só preferi mudar de área porque eu não estava feliz. Trabalhava na área de Exatamente. telefonia e não tinha nenhum prazer em estar. E fui escolher educação física e ao longo desses anos eu fui encontrando o que na educação física realmente me dava prazer. E foi quando eu encontrei a natação, a piscina. E aí dentro da Verdade. natação, quando eu encontrei a natação terapêutica, foi o que realmente me apaixonou. Você se encontrou, né? Na verdade, você se encontrou. Exato. E aquela trajetória também da passagem do seu pai, então foram momentos difíceis que você enfrentou, né? E eu tenho, assim, um orgulho muito grande de você, do rapaz que conquistou aí com bastante garra e bastante entusiasmo tudo isso que está mostrando para nós, um excelente profissional. Mas, André, Obrigado. o motivo da gente estar conversando é da gente falar exatamente desta tua paixão, deste teu ofício, que você é um profissional aquático. Então, eu queria um pouquinho que a gente pudesse trocar figurinha a respeito desse aspecto. Qual é o grande diferencial de ser um profissional da água, de atuar em piscina? De que maneira atuar nessa piscina? Com quem atuar nessa piscina? Por que atuar nessa piscina? Então, a nossa conversa vai ser exatamente para isso, para falar um pouquinho de quem é hoje esse profissional aquático, que está crescendo, né? Um universo que está crescendo muito, e que a gente pode dizer que tem muito futuro pela frente, desde que a gente faça isso com bons caminhos, né? Trilhando bons caminhos. Eu acho legal você mencionar isso, porque ao longo desses anos trabalhando, né, são mais de 20 anos já trabalhando nessa área, e especificamente na natação terapêutica há 18, e hoje com um espaço onde eu contrato profissionais, encontrar o perfil, que é esse que a gente vai bater um papo agora, conversar, e tentar entender qual que é o real perfil do profissional aquático de hoje, tá bem desafiador, né? Tá, Mas eu acho que a partir do momento que a gente escolhe o caminho ou que a gente prepara esse profissional, seja na graduação ou na pós-graduação, eu acho que o futuro ele é positivo. Assim, acho que dá para encontrar bons profissionais. E eu vejo também que você tem
o outro lado da ponta desta história, que é a universidade. Então, você está próximo dessa formação. E a minha primeira pergunta para você, se você me permitir, André, é exatamente saber, na tua opinião, quais seriam as 5 qualidades, os 5 pontos mais importantes para um profissional se habilitar e se dedicar a uma carreira de atividades aquáticas. Não importa se terapêutica, esportiva ou educacional, mas para ele trabalhar, quais são as 5 características, 5 talentos, 5 competências que a gente poderia dar para esse profissional? Tá. Eu acho que a primeira coisa, eu sempre falo isso para os meus alunos na faculdade ou os alunos da pós-graduação, e hoje para os professores que fazem parte da minha equipe, eu tive a sorte de, na terapêutica, escolher os profissionais que vinham fazer parte da minha equipe, principalmente porque foram meus alunos na faculdade. E hoje também, no Instituto, muitos deles, os professores não só da terapêutica, mas que trabalham com a natação, eles também foram meus alunos na faculdade. Então, eu tive esse privilégio de poder observar quais eram essas principais qualidades que a gente precisa de um profissional, que eu considero, na verdade, né? Acho que cada um tem dentro do seu escopo uma qualidade específica, mas eu considero, primeiro de todos, comprometimento. O profissional, se não estiver comprometido, ele não precisa escolher essa área, porque é uma área de muita dedicação, a gente tem um cuidado muito específico pelo ambiente, porque a água a gente sabe que é um ambiente perigoso, nocivo, e que se a gente não tiver o comprometimento desse profissional, a gente coloca em risco a vida do outro, seja uma criança, um adulto, né? Então, a gente precisa do comprometimento. Depois disso, eu acredito que o conhecimento técnico, ele faz parte dessas qualidades. Porque a gente está falando, possivelmente, de aprendizagem ou de um ambiente de adaptação terapêutico, mas ele precisa de um conhecimento técnico. Em terceiro lugar, eu estou falando de vivência. O profissional que vai ensinar a natação precisa, no mínimo, ter passado por essa experiência de saber nadar ou de saber como ensinar a nadar, né? Então, eu falo para os meus professores, como você vai passar um exercício se você não vivenciou ele? É complexo, então precisa de vivência prática. Depois de ética profissional, eu acho que esse é um ponto específico que a gente precisa colocar na atualidade. A gente observa hoje inúmeras situações acontecendo por falta de ética profissional, e eu acho que o profissional aquático que é comprometido, que vivencia e que se coloca à disposição de ensinar alguém, precisa também respeitar o outro. E respeitar o outro engloba não só o aluno, né? Então, a ética em relação ao contato com o outro, mas também em relação ao colega que está ao lado, a coordenação, a equipe. Então, a gente está falando dessa ética numa ótica mais generalizada. E, por fim, empatia. Eu acho que o que me colocou na natação terapêutica, o que me fez trilhar esses anos trabalhando com o outro, foi de poder ter a oportunidade de me colocar, às vezes, no lugar dessa família, desse aluno, desse cliente. Então, eu acho que se eu pudesse pontuar, esses seriam os 5 principais aspectos que o profissional aquático precisaria ter hoje. Perfeito, André. Se você me permitir, eu compartilho totalmente da tua opinião e eu te digo que comprometimento não é envolvimento. E muitas vezes nós temos uma equipe envolvida, mas não comprometida, né? O comprometimento vai muito além de estar junto, de estar na água, de estar na equipe, né? Esse conhecimento da natação muito me admira hoje, André, verificar que vários profissionais da educação física, e eu tenho encontrado ultimamente alguns, não aprenderam a nadar. Não aprenderam a nadar. Então, eu pergunto, mas como? Eu não sei. Eu vou me dedicar a outra área. Eu falei, bom, tudo bem, então que você não se dedique a outra área, mas se você tiver que ir para a piscina,
É o mínimo que a tua graduação poderia. E olha, ontem um disse para mim assim, e eu tirei 10 de natação. E isso me assusta. Vivência prática, corpo na água. E para isso precisa ter saúde, né, André? Sim. Porque muitas vezes a gente contrata ou a gente tem o profissional do lado, mas ele está debilitado, ele não tem resistência para estar X horas em água. E ele também tem que se punir em relação a isso, ele tem que se preparar para isso. Nós precisamos de saúde, Porque o porque a trabalho água em nos água, ele é consome desgastante, né? Não, a gente não pode negar, ele é muito, desgastante. A gente fica muito muito, fisiologicamente, mentalmente, sem emocionalmente, dúvida. a gente acaba se desgastando em vários aspectos, né? E ela suga energia da gente também, né? A água é poderosíssima. E o respeito, empatia e ética são qualidades hoje no mundo contemporâneo tão difícil, né, André? Tão difícil. Nós estamos encontrando assim, catando a mão, O que não porque deveria, né? Deveria ser algo já infelizmente, a intrínseco e a compreensão. gente precisa ensinar o cara a ser respeitoso, ensinar o cara a ser Exato. E essa falta de ética eleva os egos, exacerba os egos e se coloca num patamar que o diálogo fica difícil. Mas a gente está tentando fazer com que essa situação mude na medida, André, em que a gente se coloca firme e forte que essas são características para estar comigo, né? Porque tudo bem, você pode ser um excelente profissional, só que para estar comigo, essas características são as que eu coloco como em primeiro lugar. que vai muito além de uma especialização, de um curso, de um Muito título, além, muito além. muito. Eu chamo até de caráter, Exato. né? É preciso isso para poder fazer um bom trabalho. Eu acho que um bom profissional, ele não é. Muitas pessoas dizem assim: ela é uma boa pessoa, mas como profissional, não existe isso. Você é boa pessoa e bom profissional, né? Isso é muito importante. E caráter, Você quer que eu te ele é do faça uma nota? indivíduo, né? O caráter, ele vem do Muito. indivíduo. Não tem como a gente querer moldar o caráter de alguém. Ele Não, vai ser sempre, não. em alguma situação, ele vai ser sempre exposto, né? Então, a gente Verdade. precisa ter o cara comprometido, porque uma vez que ele não está comprometido, esse caráter, se for duvidoso ou não, Sim, ele vai se expor, né? Então, a gente com precisa certeza. realmente de pessoas que estejam comprometidas conosco. Com certeza. André, posso te fazer mais uma Pode, ou você quer bater uma para mim? manda Eu mais vou uma, fazer uma depois para eu mando você. outra para você. Tá bom. Você acredita, e você como um professor universitário tem poder para me responder isso, que hoje, no nosso sistema de ensino, vamos pensar de MEC para baixo, não de faculdades nem de universidades, mas nosso sistema de ensino, a graduação prepara esse profissional adequadamente? A graduação. Tá, hoje eu acho que depende muito do profissional e da instituição. Eu vou falar da minha experiência. Na minha experiência de graduação, o ensino da aula de natação dentro da grade curricular na graduação era de uma característica muito tecnicista. Sim, Então, eu tinha que aprender a nadar. E aquilo me incomodou um pouco na época, porque eu já sabia nadar. Eu já nadava e fui escolher a faculdade de educação física porque eu gostava de nadar. Então, uhum, quando eu me colocava na prática, o professor me colocava para dar exemplo, para mostrar como fazia, para mostrar o movimento correto, ensinar como corrigir. O que eu acho sim, importante, porque tecnicamente é uma das competências que a gente colocou aqui. Ele precisa ter o conhecimento técnico. Mas eu não tive, na graduação, a oportunidade de aprender a como ensinar alguém a nadar. entendi. Então, quando eu fui convidado para ministrar aula na faculdade e peguei a cadeira de natação, essa foi a minha primeira mudança didática. Eu queria que meus alunos aprendessem a nadar, mas eu queria que eles aprendessem a ensinar o outro. Nada, nada. Então, Exato. então o que eu fazia? Eu criava situações e simulava eles em prova, por exemplo, onde um era o aluno e o outro era o professor.
e eu dava certo. uma sequência de atividades, de exercícios que o professor tinha que aplicar para o aluno executava, e esse professor que estava simulando ser o professor tinha que fazer as correções. Perfeito, Então, eu perfeito. acho que é isso, depende muito da instituição, porque Sim, na grade você tem lá o que você precisa sim, ensinar de conhecimento técnico, né? E além disso, eu adicionei temáticas específicas, sim, natação para bebês, natação para idosos, hidroginástica. Eu colocava essas perfeito. subtemáticas dentro da disciplina de natação. E é o que a gente mais vê, a carência do sair da graduação sem saber ensinar, né? Sem saber ministrar, não ter didática e não ter um conteúdo, vamos dizer, abrangente em relação a todas as faixas etárias. Então, se reproduz muito receitinhas prontas. E agora com E as acaba, formações à distância, online, pensa no nossa, profissional que não vai fazer aula prática de natação. verdade. Verdade, total. Então, eu acredito que se a gente puder transformar aquilo que há muitos anos, né, se traz como uma natação mecanicista, hoje já não tem mais essa visão, eu acho que a visão está bem modificada, mas que possa formar professores, né, educadores daquele esporte, que possam ensinar a prática daquele esporte, e não simplesmente nadar. Eu acho que está realmente muito perfeito a Eu vou tua aproveitar visão a então, respeito. vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Claro. Dentro da graduação, eu falava da natação terapêutica, eu falava da natação para bebês, hidroginástica e mencionava psicomotricidade aquática. Então, a minha Sim, pergunta para você é: por que você, que é uma das referências do nosso país em psicomotricidade, considera importante a formação em psicomotricidade para o profissional aquático? então, André, na verdade, quando me veio a ideia de aplicar a psicomotricidade em piscina, em natação, em processos terapêuticos, eu estava conhecendo a psicomotricidade enquanto ciência. Levá-la para a piscina era exatamente para tirar isso que você acabou de dizer da natação mecanicista. Eu não conseguia enxergar que, obrigatoriamente, para nadar, era simplesmente movimentar braço e perna. Para mim, envolvia prazer, envolvia vivência corporal, envolvia estar na água com outros objetivos do que aquele de atravessar uma piscina. Então, isso há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, quando eu comecei o trabalho de psicomotricidade em piscina, eu comecei tentando modificar a maneira que se ensinava a natação, ensinando a proporcionar ao aluno prazer. Em primeiro lugar, vivências corporais 1000, porque com estas vivências ele já ia adquirir competências, competências que ele precisava para depois aprender a nadar. O processo respiratório, a flutuação, o equilíbrio, a movimentação livre no ambiente aquático que requer toda uma educação por conta da segurança aquática. Então, quando eu levei esse trabalho psicomotor para a pedagogia da natação, era com o objetivo de eliminar a ideia de mecanicismo, de resultado, de eu tenho que fazer X tempo. Não, eu tenho que ir tranquilo, confortável. Eu vou rápido ou vou devagar, mas eu vou bem, eu vou realizando com harmonia a movimentação. Eu não vou brigando com essa água. E isso eu consegui na equipe que eu tinha naquela ocasião, foi uma equipe muito harmoniosa, que concordava com essa minha maneira de enxergar a aprendizagem de natação, e eu fui construindo ali o que eu chamo hoje de uma nova maneira de ser e uma nova maneira de fazer na água. Então, eu vou E aproveitar e aquilo se fazer uma trans... outra pergunta para você já dar sequência. Sim, Na sim. prática, como que você coloca a ciência, a psicomotricidade no ambiente aquático? Então, hoje tem uma grande confusão e eu queria e o objetivo da gente montar esse curso que nós vamos, que você faz parte do corpo docente e que a gente está lançando, é exatamente para
capacitar, para aprimorar, para especializar esse trabalho que é bem feito de muitos profissionais. Ele tem conhecimento, ele tem competência, ele tem capacidade, por que não ele também conhecer a psicomotricidade? Isso vai agregar a ele uma maneira diferente de tratar um esporte, de tratar uma atividade aquática, de tratar um processo terapêutico. Então, nós temos, por exemplo, dentro do nosso público, os fisioterapeutas. O trabalho hidroterapêutico é muito antigo. Só que dentro da área da fisioterapia, a visão mecanicista do resultado, do tirar a dor, é isso que nós temos que contemplar, de que é possível fazer tudo isso com os conceitos psicomotores, com a ideia da psicomotricidade, que é trabalhar o sujeito que mora nesse corpo. Não é simplesmente um corpo que produz movimento, um corpo que produz resultado, um corpo que se desloca na água. Não, é um sujeito que tem um corpo e que, através desse corpo, vai realizar movimentos com harmonia, com prazer, com competência, vai aprender, né? Vai ter uma totalidade de aprendizagem. Então, é bem diferente, André. Ser psicomotricista é uma formação muito grande, muito ampla. Ser um psicomotricista aquático exige toda essa bagagem anterior de formação pessoal, de formação corporal. Ser especialista em psicomotricidade aquático não necessariamente é preciso ser psicomotricista. Ele precisa conhecer a psicomotricidade e aplicá-la naquilo que ele faz, na educação física e na fisioterapia. Ele é um profissional da educação física especializado numa aprendizagem, numa terapêutica, através da psicomotricidade. É levar a ciência para o seu ofício. E aí eu complemento aquela pergunta anterior sua da graduação. Eu sinto muita falta da disciplina psicomotricidade na graduação de educação física e sei que muitas faculdades de fisioterapia já têm, mas nem todas. Porque eu sinto que a psicomotricidade, ela é parte inerente da formação. Ela é muito importante. Ela é para todos. Ela é do bebê ao idoso. E ela contempla exatamente essas duas áreas que não estão aproveitando de tudo que ela pode oferecer. Que legal. É legal porque essa já foi até uma das respostas de outra pergunta que eu ia fazer. Mas eu acho que você pode só dar uma especificada um pouquinho melhor para quem não conhece a psicomotricidade, de qual é essa principal diferença entre a formação do psicomotricista para o profissional que vai escolher uma pós-graduação em psicomotricidade. Eu falo porque eu fiz as duas. Eu fiz primeiro uma capacitação, depois eu fiz uma especialização e fiz a formação, né? Então, a gente precisa entender então, qual é essa diferença. Você tem competência, você, André, olha só, o teu exemplo é bem característico. Você fez uma formação. Né? Você fez uma formação em psicomotricidade ampla, completa. Você não fez só para a água. Você fez para a educação, para a escola, para o ambiente escolar, e você fez para a clínica, para toda uma terapêutica de solo. Com toda essa sua competência e com a habilidade e a competência que você já tinha na educação física, você já era um profissional aquático, você levou a psicomotricidade para os seus atendimentos, certo? Agora, a formação de um psicomotricista aquático, ela vai muito além disso. Por quê? Porque tem toda uma terapêutica importante que precisa ser colocada na formação pessoal e corporal. Então, eu quero deixar muito claro, especialização em psicomotricidade aquática não é formação de um psicomotricista aquático, tá? A formação, inclusive, posso até mencionar, a Josiane tem uma grande formação em psicomotricidade aquática, ampla, clínica, de solo, educacional, institucional e aquática. O nosso trabalho é especializar
um profissional da educação física e um fisioterapeuta a utilizar de conceitos psicomotores no trabalho que realiza. É isso que nós pretendemos. Que legal, que legal. Acho que ficou bastante claro, porque a gente tem essas dúvidas, né? E eu tinha essa dúvida lá no Isso passado, fica no ar. quando eu E escolhi a uma coisa que a gente fala, sabe, André, desculpa te cortar, uma coisa que a gente fala sempre para aquele que nos procura é a primeira coisa, você não vai ter aqui um título de psicomotricista. Você vai ter aqui um título de pós-graduação a nível de especialização. É isto. Legal, Tá? é legal Agora, porque... deixa eu te perguntar. Vai Pode lá, vai lá. falar, querida. Né? Porque eu Não, acho vai lá. engraçado, porque às vezes eu vou falar com as famílias ou com os profissionais que estão entrando no mercado, meus alunos na faculdade, e aí eu menciono a psicomotricidade e ainda a gente ouve psico o quê? E Né? ainda, né? Ainda existe, né? Ainda. Então é Ainda desafiador mesmo para a gente conseguir Exato. colocar a psicomotricidade no patamar onde ela realmente merece. E Isso, conseguir falar André. da formação, conseguir falar da especialização, Perfeito. inclusive da prática, né? Nossa, você tocou numa ferida aberta para mim. Contra mais profissionais estudarem e trabalharem com psicomotricidade, mais saúde física e mental a gente está oferecendo para a população. A psicomotricidade precisa ser conhecida. Nós somos em muito poucos. Nós precisamos de muita gente praticando essa ciência. Ela é uma ciência. Ela tem provas mil de todas as possibilidades que ela abrange. Então, quanto mais formações nós tivermos, quanto mais especializarmos os profissionais, mais ela é conhecida, mais ela é democratizada, mais ela invade esse país inteiro. Então, é isso que nós precisamos. É fundamental isso. Que bom, que bom. Posso te perguntar agora Vai outra? lá, manda aí. Então, vamos lá. Na sua experiência de todos estes anos que você tem, eu até anotei aqui, o que você vê importante no público atendido? Então, por exemplo, aonde você acredita que hoje a psicomotricidade, a natação, a hidroterapia, todos os processos aquáticos, a hidroginástica, jogos aquáticos, está popular? Nós estamos conseguindo fazer com que as pessoas aproveitem mais desse esporte, aproveitem mais dessa terapêutica, que se faça mais trabalhos em água? Eu acho que a gente está numa crescente. A água, antigamente, eu falo por conta de quando eu fui procurar natação. Certo. O acesso de uma aula de natação, ele era mais restrito. Então, a gente encontra hoje adultos que vão aprender a nadar agora, porque não tiveram essa experiência ou não tiveram essa oportunidade ou acesso para um ambiente aquático de aprendizado, de terapia. De aprendizado a gente via mais, principalmente por conta da característica do esporte, da modalidade. Exato. Mas no ambiente social, quando a gente fala de hidroginástica para as idosas, que a gente olhando na atividade especificamente num contexto social, afetivo, é extremamente importante. Sim. No ambiente clínico, tanto na fisioterapia quanto na terapêutica, para algumas disfunções, para crianças no espectro do autismo. Então, a gente está vendo uma crescente, e aí eu, claro, puxo a sardinha sempre para o nosso lado, porque eu sou profissional da água e estou na água o tempo inteiro. E eu acho que essa é uma das minhas principais características. Hoje eu ainda estou na água, né? Há 18 anos trabalhando com as crianças na piscina, ainda frequento as aulas para atendimento. Pouco. Perfeito. A minha rotina ainda é corrida. Mas eu ainda prefiro estar na água, porque eu quero ver essa oportunidade do outro aprendendo, do outro vivenciando, do outro socializando. E para
você mesmo, né, André? Sim, É sim. muito importante. Eu sempre comento isso. Eu sinto uma falta terrível de água, né? De estar dentro de água. Por quê? Porque ela é terapêutica. Por mais que a gente ache que é lazer, recreação e educação, ela faz um bem danado. Esse envelopamento da água na gente faz muito bem. E eu concordo com você que tem aumentado muito. Médico está mandando para a piscina, né? Há muitas terapêuticas diferenciadas na água, a promoção de vários jogos diferentes, o público idoso está indo mais para a água, coisa que idoso não entrava, né? Ou por vergonha, etc. e tal. Então, eu sinto que a água virou um elemento prazer, se descobriu o elemento prazeroso chamado água. E nós, num país tão aquático, né, com toda uma borda de mar, de água, aproveitamos muito pouco de tudo isso. Não, E e eu acho que vejo assim, a questão da segurança que está crescendo também muito, né? muito, Porque a água, muito, como eu sem falei, dúvida. é nociva, é perigoso e é cada vez mais o acesso sendo permitido desde a infância até os idosos, a gente precisa de um ambiente seguro. Então é preciso Exatamente. aprender a nadar, é preciso aprender a sobreviver e a respeitar esse ambiente, né? E aí a gente fala daqueles profissionais que nós iniciamos nossa conversa, deles terem toda essa noção de segurança que é a condição sine qua non de qualquer aprendizagem, de qualquer terapêutica, né? É inconcebível que não se fale em segurança aquática. E a gente deve muito isso a nossos queridos Rafael e Sandra, Sim. Deixa eu certo? aproveitar e te fazer Agora, uma pergunta em relação a essa questão do deixa eu perfil. só complementar, André. Deixa eu complementar o que você falou aí do seu público, do quanto você está na água ainda e você também está fazendo essa intermediação. Para você, é, existe um muro divisório entre aprendizagem e terapêutica? Para mim existe pela minha prática. E eu vou te falar por quê. No conceito literal da palavra aprendizagem, a gente vai falar de um processo de aquisição de conhecimento, de habilidade, de competência, de comportamentos, enfim. Na aprendizagem da natação, nos tipos de nados, enfim. Agora, quando eu vou para o lado da terapia, e aí em alguns anos atrás, quando eu comecei a utilizar a terminologia natação terapêutica, eu fui bastante criticado, confesso, porque as pessoas não entendiam o porquê natação poderia ser terapêutico. E aí a Sim, gente tem inúmeras referências nessa área, você é uma delas, que sempre sim, trabalhou com o olhar clínico e terapêutico da natação, sim, do ambiente sim, aquático, né? E eu acho que nessa ótica de terapia, a natação e o ambiente aquático, ele vai servir, ele vai atuar diretamente naquilo que o indivíduo precisa, respeitando sua alimentação, estimulando as suas habilidades e suas potencialidades, e seja em qualquer aspecto, seja no aspecto motor, se ele for aprender realmente a nadar, no aspecto social, se ele precisar ser integrado, incluído em um grupo, e aí eu não estou falando sim, somente de pessoas sim, com alguma deficiência, eu posso sim, falar sim, de indivíduos idosos que precisam ser inseridos em sim, grupos, sim, num contexto afetivo e num contexto comportamental. Então, eu acho que na ótica terapêutica, a natação ou a atividade aquática ou a natação terapêutica, qualquer nomenclatura que você utilize, ela fica muito mais abrangente e não uhum, somente específico no aprendizado de um lado. Eu não estou dizendo certo. que meus alunos, meus clientes, meus pacientes, eles não aprendem a nadar. Eles também aprendem a nadar. Também aprende, E é claro, isso, claro. também aprendem. Por quê? Porque Uhum, inicialmente, quando eu respeito essa limitação e eu conheço esse indivíduo, aí sim eu consigo atuar onde ele realmente precisa. E aí, de sim. forma secundária ou terciária, ele vai aprender a nadar. Sim, e através de todas as adaptações que você venha Sim, criar para que ele faça isso, sim. certo? Cada um dentro das suas próprias limitações. Eu te fiz essa pergunta e nem estava no nosso roteiro aí de perguntas, sabe por quê, André? Tem alguns momentos em que eu sinto que o limiar é tão tênue entre a terapêutica e a aprendizagem, porque assim,
muitos casos que a gente vê na água que estão indo por um processo terapêutico, estão indo até por uma recomendação médica, neurológica, psiquiátrica, é tão bonito vê-lo nadar, porque é vencer barreiras corporais de dificuldades inerentes ou da deficiência, ou da patologia, ou da idade, que, consequentemente, é impossível não nadar. É Vou te dar um impossível não exemplo aproveitar. prático. Tem uma mãe que entrou agora, a Fabrícia, que é mãe do Felipe. Ela, inclusive, é madrinha da minha filha, da Mel. Fabrícia, mãe do Fê, que começou a fazer aula comigo com 1 ano e 8 meses. E Olha, na avaliação, na conversa, né, naquele lance da empatia com a família, ela me perguntou como que é a aula de natação e eu falei, olha, primeiro eu preciso conhecer o Felipe. E se eu conhecer o Felipe, me conectar a ele e a gente conseguir ao longo dos anos entender como ele vai se desenvolver, talvez ele aprenda a nadar. E foi sim. sensacional, porque o Felipe hoje está com 12 anos e depois de 10 anos trabalhando com o Fê, a gente teve mês passado a primeira participação dele em uma competição de natação. Pode. Você quer felicidade Sensacional, maior que essa? sensacional, Não sensacional. tem. Uma das Então, eu maiores vejo que experiências da minha vida, assim, não, sensacional. É sensacional. é uma fusão muito grande. Eu acho que nadar é terapêutico, e fazer terapia é aprendizagem. É aprendizagem de vida, é aprendizagem do esporte, é aprendizagem de lidar com outro meio, um meio perigoso, prazeroso. Então, eu acho que nós somos muito privilegiados. O profissional aquático é muito privilegiado. Ele trabalha com a dor e com o amor, com a sensação de prazer o tempo todo. Dificilmente a dor, né? E a liberdade de movimentos que a gente promove. A coisa mais bonita do que ver uma idosa entrando e ficando no cantinho durante várias aulas e vai se soltando aos poucos e depois tem toda aquela liberdade no corpo, na água. Eu acho que a água traz para nós só alegrias. Para mim, pelo menos, me trouxe esses anos todos muitas alegrias. E esse brilho no teu olhar aí é o prazer de que é possível. É acreditar, sempre é possível. Quando a gente olha, eu sempre brinquei que trabalhei com pessoas, brinquei, fiquei até muito triste com quem me criticava. Ah, mas por que você vai fazer terapia com esse caso? Ele tem um atestado de óbito já assinado, casos de miopatias, né, degenerativas e tal. Eu falei, gente, durante 30 minutos, 40 minutos ou 50 minutos, ele foi feliz. Eu consegui trazer muito prazer para ele, isso me basta. E para ele basta isto. Então, veja, se a gente faz planejamentos mirabolantes e se frustra, nós não estamos preparados para estar na água, porque os Exato. planejamentos, eles são da pessoa, cada um é um planejamento especial. E aí, Cacilda, você acha que ao longo desses anos, você trabalhando com esse público, vendo profissionais, formando profissionais, você acha que o perfil do profissional atual, ele se modificou? Eu acho que está se modificando, André. Nisso tudo que nós comentamos da capacitação de cada um, eu sinto que hoje não se... Só uma graduação não basta. Não basta. Ele procura mais. Dificilmente um bom profissional fica somente com a graduação. Ele sempre procura mais. Por quê? Porque ele vê que tem muita coisa para ser aprendido, né? Para lidar com tudo aquilo. E eu acredito que hoje eu não sei, eu estou feliz, André, do profissional que eu vi há 40 anos atrás para o profissional de hoje, eu sinto que ele está buscando conhecimento. O que me deixa um pouco triste é a internet. Porque eu acho que a internet é uma vitrine que, de repente, não é muito verdadeira. Ela não é autêntica. Né? Nem tudo que se posta é real e é
ciência e é correto. Então, eu me preocupo um pouquinho com postagens, mas quando o profissional se capacita, faz curso, eu acho que ele realmente está... Nós estamos aprimorando a nossa categoria profissional. Eu acho que a cada dia a gente, através dos desafios que a própria humanidade está oferecendo, a pandemia deixou muita gente adoecida, não só física como mentalmente, né? Nossa saúde mental ficou muito abalada. Então, hoje, nós queremos muito estar em grupo, queremos muito poder praticar um esporte, voltamos a conviver em grupos sociais, voltamos à piscina, porque tivemos até fechado em piscina também, né? Então, eu acredito que a busca por esse ser humano melhor requisita e exige profissionais melhores. E aí a competitividade de mercado vence aquele que tem mais capacidade. Eu acho que é realmente desafiador encontrar hoje o perfil do profissional que a gente gostaria, até por conta dessa diversidade de conteúdos que a gente encontra na internet, né? Exatamente. O profissional, ele Há hoje... muito fake, né? Há muito fake em Exato, tudo. exato. Em E tudo. ele busca sem filtrar, ele busca sem tentar entender qual foi a experiência ou aquilo que vai agregar realmente à prática dele, né? Sim. Outra coisa também que eu acho, ou que possa prejudicar um pouquinho do perfil ideal de um bom profissional, você me desculpa, mas é uma posição muito pessoal minha. Nós perdemos um pouco o trabalho do grupo de alunos e nós viramos personal tudo, né? E esse personal tudo me preocupa muito, porque nós somos seres gregários, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupo. Um bom profissional tem que dar conta de um bom trabalho em grupo, tem que dar conta de uma boa temática e de um bom planejamento grupal. Então, eu sinto que se nós ficarmos na individualidade, nós perdemos um pouco a essência das relações sociais. E isso é muito importante. Então, me preocupa também este aspecto. Agora, eu acredito, André, e não sei se você concorda comigo, porque você também é um empresário, que de uma maneira geral, hoje está muito difícil funcionários comprometidos e capazes. Parece que um descomprometimento no labor, né? No trabalho. Há um descaso. E isso eu falo assim porque nós temos uma empresa ligada à saúde e é preocupante o compromisso. Então, quando você disse que o primeiro é o compromisso, é o que falta hoje na sociedade contemporânea. Eu falo Então, não é o o perfil tempo inteiro do para a equipe. profissional aquático, mas é o profissional em geral. Há um descomprometimento muito grande com o trabalho, com o emprego, né? Eu acho que exatamente esse é o ponto, assim. Sabe quando você percebe que qualquer coisa é um motivo para ele não trabalhar? Exatamente. Então, Eu já tive atestado de 7 dias, André, de resfriado. não, e todo mundo Atestado tem médico direito, né? assinado. Todo mundo tem direito a ficar doente, todo mundo, a gente, agora do outro lado, a gente também como empresário, a gente percebe quem é aquele funcionário aquele colaborador que é comprometido e que quando ele fica doente, ele é o primeiro a se preocupar e fala, putz, mas eu não queria, estou Sim, preocupado, minhas aulas são sim. essas, me Mas avisa na esses são madrugada, raros. né? Esses são raros. E assim, eu valorizo inclusive isso, né? Eu falo, putz, eu queria que o profissional tivesse o mínimo de comprometimento mesmo. De Exato. respeitar o cliente, de saber que o cliente vai estar lá esperando ele se ele não puder ir. Se ele chegar atrasado, vai ficar feio para Sim, ele, vai ficar feio sim. para a empresa. Então, esses Exato. pequenos detalhes, né, que faltam para a gente. Por isso eu falo que o Exatamente. comprometimento é É muito fundamental e importante. é uma questão de respeito para com o outro também, né? Poxa, depende de você. A tua falta faz falta.
né? É importante entender isso. Então, isso não é só conosco, viu, André? Não é só o profissional aquático. Isso está, de uma maneira geral, o mercado está muito difícil lidar com esse setor de responsabilidade. E em relação ao programa específico de pós, assim, lógico, eu sei porque você me convidou para o programa, eu sou um dos docentes e fico feliz pelo convite, inclusive. Mas o que esse profissional que está ouvindo a gente, o que ele pode esperar desse programa? O Sim. que vai contemplar, né? O que a gente vai aprender nessa temática? Perfeito, perfeito. André, uma característica, e essa é primordial, todas as disciplinas estão ligadas ao ambiente aquático. Então, não há nada para ser feito em solo, né? Então, nós começamos com anatomia, neurologia, cinesiologia, educação do movimento, tudo relacionado a esse corpo na água, tá? Então, isso é uma característica. Segundo, a gente tem um bloco de disciplinas voltada para a natação e para todos os tipos de atividades aquáticas na área educacional e na área terapêutica. Então, para a gente é fundamental trabalhar a fundo com cada faixa etária, com cada aspecto em especial, se é um processo educativo ou se é um processo terapêutico. Nós vamos ter toda a visão da fisioterapia no trabalho da hidroterapia. Por quê? Porque há recursos da fisioterapia que precisam ser conhecidos, que podem ser utilizados, que podem ser compartilhados. Trabalhar muito a transdisciplinaridade. Eu acho que é uma parceria muito gostosa que a gente conseguiu fazer entre a fisioterapia e a educação física, porque são profissionais únicos, competentes dentro dos seus quadros de trabalho, mas podem ser parceiros, e parceiros assim que quem vai ganhar é o paciente e é o aluno. O benefício maior é para o teu cliente. Então, nós fizemos uma grade de disciplinas, eu estou muito feliz com a quantidade de conhecimento que a gente vai poder passar, com as práticas que nós teremos, porque ele é um curso híbrido, né? Parte teórica online, ao vivo, e parte presencial prática é fundamental para nós. Então, eu acredito que ele vai sair muito capacitado. Eu garanto isso, tenho certeza disso. A gente vai estar com uma coordenação presente, fazendo o link completo da psicomotricidade a cada disciplina, como normalmente eu faço com as outras turmas de pós que nós temos. Então, eu acredito que nós vamos trazer para o mercado, André, perfis mais competentes e mais adequados para o que o mercado merece. Que bom, que bom. É isso que a gente está precisando, porque está desafiador mesmo. A gente precisa hoje, eu acho que na minha opinião, e agora com a experiência do outro lado como empresário, eu tento sempre reforçar isso para a minha equipe, sabe? O que mantém ele hoje dentro da nossa equipe, principalmente comprometimento, responsabilidade, Sim. e o quanto ele está disposto a buscar por conhecimento específico, de se especializar, de se aprimorar e de colocar isso em prática, né? E não somente fazer um curso e deixar o diploma guardado lá. Não Tentar se faça pelo modificar e se papel, né? transformar mesmo, né? Exatamente, não faça pelo papel. A gente, infelizmente, está vivendo também um momento onde todo mundo quer muito título, né? Título, papel, pendurar o quadro na parede. Nada disso tem tanto valor quanto tem o valor da sua capacitação. Aquilo que você vai poder depositar de melhor no teu trabalho. Então, nós estamos sendo procurados, inclusive, para complementar cursos que foram feitos no EAD e que não têm a prática presencial porque querem o número da ABP, querem o número para poder ser titular da entidade. O importante não é o número, o importante é o que você perdeu, o que você não fez.
né? O que não te deu competência, o que não te deu presencialidade para você trabalhar com psicomotricidade. E a mesma coisa eu digo em relação à educação física e à fisioterapia. A gente viu aí o quanto se transformou os modelos de curso, né? Sim. Obrigatoriamente em ser EAD, em ser híbrido, etc. e tal. Mas a presencialidade é imprescindível. Nós somos de áreas onde olho no olho, pele com pele, toque é fundamental. É inconcebível uma formação EAD inteira, integral, para uma educação física como fisioterapia. Portanto, E eu vou te falar, para é tão desafiador que eu fico pensando, vai chegar um momento que a gente, que está do outro lado, que aprendeu e viveu e se formou nessa outra realidade que era a presencial, a gente também vai precisar se moldar, se transformar, porque eu acho que o caminho está tão sim, direcionado para o online sim, que vai chegar um momento que as formações, os profissionais que vão nos procurar, os currículos que a gente vai receber, vão ser só de formação online. E o que a gente vai precisar fazer para ressignificar complementar. isso, né? É. Vai ser bastante Eu desafiador. não, bom, você é muito jovem. Eu não vou viver para ver, porque eu não vou viver para ver, porque para mim, se não há presencialidade, está incompleto. Não deu, tá? Isso que nós estamos fazendo aqui é maravilhoso. Isso aproximou o mundo, né? Atravessou oceanos. Mas isso não é o toque. Isso não é o que a psicomotricidade pede. Isso não é nadar, né? Isso não é estar na água. Então, eu ainda acredito que, por mais híbrido que possam ser as formações, a presencialidade não pode ser dispensada, André. Não pode ser Principalmente dispensada. num trabalho de água, né? Não, Se já não. era É impossível. desafiador aprender a nadar, imagina ensinar alguém a nadar só olhando uma tela. É, realmente não dá. Eu não sei, você talvez viva para ver isso, mas eu não, eu, graças a Deus, não vou Não, eu viver. espero que não, eu espero que eles continuem praticando. A gente precisa disso Verdade, praticando, né? verdade. André, para a gente encerrar, meu amor, a gente está há 10 minutos, eu queria Tá. assim, o que hoje, mas se você tivesse que dizer para mim algo muito positivo de toda a tua atuação e algo muito negativo de toda a tua vida profissional, o que que você teria para me colocar? De positivo daquilo O que te que eu. trouxe de presente? Ah, os presentes são vários, né? Seria ingrato da minha parte não mencionar todos, mas eu vou escolher dois, porque são dois presentes que hoje a gente tem muito próximos. Felipe, que eu acabei de mencionar, um dos maiores Uhum. presentes que eu recebi na minha experiência profissional, porque foi por meio do trabalho com o Fê, da confiança com a família, que a gente se conectou e se conectou com a família a ponto deles serem os padrinhos de batismo da minha filha. Então, Que hoje eles legal, são que coisa parte da minha bonita. família e Felipe é nosso, assim, sabe? Então, Perfeito. esse foi um dos principais presentes. O segundo, Caetano, que é irmão da nossa afilhada, que é um garoto no espectro do autismo. Então, a natação terapêutica me proporcionou aquilo que eu não tive lá na minha infância, que era o contato com as crianças atípicas. E eu fui escolhido, eu acho que essa pode ser a palavra, escolhido para estar com eles e hoje dar a oportunidade da minha filha vivenciar todos os dias Felipe Caetano. Então, Que esses são os delícia. principais presentes hoje. Lógico que eu sou injusto de não falar de todos os outros que passaram e Claro, que ainda estão na minha claro. equipe, com os professores da minha equipe, porque a gente aprende diariamente com todos eles, mas em especial esses dois, porque a gente está muito conectado de amor, família, sabe? Então, acho que esse é o Delícia. principal. Agora, o negativo são as experiências, principalmente de atitudes antiéticas. Eu acho que essa pode ser a minha principal experiência negativa, assim, de pessoas muito próximas que, por ganância ou por
atitudes antiéticas se desconectaram e que, na verdade, foi bom. Hoje eu estou aprendendo Sim, a lidar com essas situações. sim. Antes eu era um cara, a minha esposa fala isso, é muito rancoroso. Acho que hoje eu sou um pouco menos. Sabe quando você pega Uhum. ranço? E aí pegar ranço era uma das minhas características negativas, sabe? Mas passa, mas passa, E aí acho mas que aos passa. pouquinhos eu fui aprendendo a lidar um pouco melhor com Uhum. pessoas que eu achava que eu poderia confiar e infelizmente nessa profissão eu fui surpreendido por situações específicas como essa. Mas acho que eu prefiro Perfeito. ficar com as experiências positivas sempre, Claro, claro, com certeza, com aprender certeza. e estar um pouco vacinado para as próximas. Né? Hoje eu tenho uma É, e equipe muito boa. essa toxicidade toda, André, ela é do nossa era, né, do nosso século. Isso tudo é o humano se desconstruindo, né? Então, não é uma coisa que aconteceu com você, mas acontece com todos nós, todos os dias, né? E eu também tive o privilégio de ter esses presentes todos. Nossa, é maravilhoso. Eu acho que, para mim, a vida me foi muito generosa, muito generosa. Eu tive a oportunidade de me sentir pequena muitas vezes, diante dessa grandeza que é a deficiência, diante dessa grandeza que são essas pessoas que passaram pela vida da gente, e muito esperançosa de que vocês, jovens que estão nessa área, têm muito a fazer. Tem muito a fazer. Eu acho que vocês têm um futuro brilhante, brilhante. O que Eu fico você muito gostaria honrada. de deixar de legado da sua experiência com a psicomotricidade? Ai, olha, eu vou ser honesta com você. Para mim, a psicomotricidade, André, ela ultrapassou a fronteira profissional. Ela virou uma filosofia de vida. Eu não me lembro quem é a Cacilda sem a psicomotricidade. Ela mudou minha maneira de ser, então ela mudou tudo em mim. Ela mudou família, ela mudou trabalho, ela mudou tudo. Então, para mim, o meu maior sonho é que a psicomotricidade tenha o reconhecimento e o conhecimento que ela precisa, porque ela é uma ciência do cuidar do outro, né? E é isso que nós estamos precisando, a gente está precisando muito desse cuidado, do olhar, o olhar do outro nos faz pessoas melhores. E eu sempre digo que aquele que me faz melhor é aquele que me critica, aquele que não concorda comigo, porque o que concorda não me aprimora, né? Aquele que me diz que discorda me faz eu me centrar, repensar, refletir, me posicionar, né? Então, eu acho que, para mim, o que eu quero deixar é isso, a importância da psicomotricidade, que ela seja realmente reconhecida como uma ciência do humano, para melhorar esse mundo, para melhorar as pessoas. E eu acho que ela é capaz. Que bom, que bom. Bom fazer parte André, da meu amor, história. eu adorei falar com você e espero que a gente deixe aqui uma mensagem positiva para todos, que apesar de todas as mazelas a gente sobrevive, né? É isso aí. E, e que não pode desacreditar, não é? É isso. Obrigado mais uma vez pela Obrigada, querido. oportunidade, pelo convite. Estou à A gente disposição. se encontra já já no Congresso, Deus quiser. tá bom? Um Obrigado. beijo para todos, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Ficam todos convidados a irem no nosso Congresso, dia 3 e 4 de junho. É Psicomotricidade e Autismo, uma parceria de saúde. E o André é um dos nossos apoiadores aqui. Muito obrigado, tá? Obrigado, Um querido. beijo, boa noite para todos. Tchau.